Spinella foi criada há mais de 6.000 anos atrás, com o nobre dever de ser a melhor amiga de Diamante Rosa. Em seu grande jardim, Rosa e Spinella se divertiram por eras e eras, mas existia algo que Rosa queria mais do que milênios de brincadeira. Seu maior desejo era uma colônia, até que em certo dia suas irmãs chegaram com a notícia de que agora ela finalmente receberia o seu tão sonhado planeta. Spinella ficou tão animada com essa notícia e a ideia de receberem um novo planeta para se divertirem, mas a Diamante não pretendia mais brincar. Agora, Rosa, como colonizadora de seu primeiro planeta, partiria para suas novas obrigações, abandonando Spinella para sempre. Toda a alegria e o brilho que a gente via no jardim desapareceu em meio a tantos anos, enquanto a Spinella continuava exatamente no mesmo lugar que foi deixada para trás. E seu brilho também tinha desaparecido. Mas, em meio a todo o visual depravado, uma luz surgiria, e essa luz sendo a mensagem que o Steven deixou para toda a galáxia de forma próspera. Depois de ter acabado com a Autoridade Diamante, o Steven dizia que tudo o que ele quer agora é voltar para casa e viver feliz junto de suas amigas. A Spinella vê isso, entende tudo, agora a Rosa não existia mais, apenas seu filho e seus novos amigos. Aqui a gente não precisa se esforçar muito para perceber que a Spinella ficou completamente arrasada. Foram mais de 5.000 anos esperando por alguém que nunca nem se importou em voltar. Aqui toda a tristeza e a raiva por todos os anos que ela passou abandonada começaram a se concentrar, e a partir desse momento a vontade de se vingar tomou posse de suas ações. Enquanto isso, na Terra, o Steven acredita que agora viveria feliz para sempre, achando ter resolvido o maior dos problemas que a sua mãe teria causado. Mas, para sua surpresa, a Spinella chega no planeta e com ela, seu grande ejetor, o qual promete devastar todo o lado humano do Steven. As Crystal Gems entram em um combate contra a Spinella, e durante sua canção de apresentação, a gente percebe que ela se sente excluída, como se, ao invés de ter sido deixada para trás por conta da colonização, ela tivesse sido trocada pela Rosa para ela ficar com seus outros amigos. No fim, a Spinella, entre muitas aspas, leva a melhor, já que o ejetor continuou a liberar o seu veneno, mas, assim como as outras Crystal Gems, ela também foi rejuvenescida no combate. E depois de rejuvenescida e regenerada, a Spinella retorna, agora novamente com a sua forma que vimos da primeira vez. Mas, como as demais gens, ela também não se lembrava das suas antigas memórias. E ao invés de querer se vingar do Steven, agora ela queria ser a sua melhor amiga. A Spinella demonstra uma grande energia desde o momento que ela foi regenerada. Enquanto o Steven foi de encontro com a Bismuth, a Lápis e a Peridot, a Spinella sempre inventava alguma brincadeira para tentar animar o Steven. E desde seus momentos com a Rosa, ela possuía essa característica enérgica, tanta energia que até a tornava meio irritante aos olhos da Rosa e até do Steven, que ainda estava tentando se acostumar com a ideia da Spinella tá boazinha agora. E como vocês sabem, o rejuvenescedor de Gems não é algo 100% eficaz ao que parece, e eu tô dizendo isso porque logo depois da Ametista se perder do grupo do Steven, ele parte atrás dela, mas a Spinella o interrompe rapidinho só pra pedir que ele não se esqueça dela. O Steven pede que ela ficasse junto com as outras Gens que logo ele voltaria, mas ela não gosta nem um pouquinho dessa ideia. Então no fim eles vão juntos atrás da Ametista. O interessante disso é perceber que mesmo depois de rejuvenescida, o trauma de ter sido abandonado por Eras foi tão forte para Spinella que mesmo que de forma inconsciente, ela não queria se sentir abandonada da mesma forma que foi anteriormente, sabe? Mesmo que ela não se lembrasse disso. Então sobre isso, a minha teoria é que a Rosa abandonar a Spinella como fez há milênios atrás não era uma novidade, a diferença é que nas outras vezes ela voltou. E o que eu quero dizer com isso, galera? É que o filme dá a impressão de que a Spinella só tinha contato com a Rosa no jardim, justamente por conta dessa frase aqui. No planeta natal, a Rosa vivia sozinha e triste, mas aqui, no caso no jardim, não. Então, com base dessa frase, eu interpreto que ela se sentir sozinha no planeta natal não faria sentido se a Spinella estivesse junto com ela. Então, eu acredito que a Spinella ficava perambulando pelo jardim, enquanto de tempos em tempos a Rosa aparecia lá para que elas brincassem juntas. Até que uma das suas despedidas do jardim, como a gente sabe, foi para nunca mais voltar, né?
Enfim, de qualquer forma, claramente nessa cena com o Steven, o trauma de ter sido abandonada foi tão grande que mesmo depois de rejuvenescida, o reflexo de ter sido abandonada continuava pairando sobre ela. Algo que é até bem parecido com o que a gente vê com a Volleyball lá em Future, onde seu trauma foi tão imenso que mesmo a sua forma física estando em perfeito estado, o seu psicológico teria sido tão afetado com o ataque de birra que a Rosa fez, que ela continuou com a sua cicatriz refletida por conta do grande estresse que ela tinha passado. Interessante ver essa relação, inclusive. Mais tarde a gente vê o Greg e o Steven fazendo a fusão para tentar retomar as memórias da Pérola, e nesse momento a Spinella também parecia estar retomando as suas memórias. E nesse ponto a gente vai entrar em uma das cenas que eu considero uma das mais tristes de toda a série. Porque, como eu disse pra vocês, a Spinella tinha começado a se lembrar do seu passado, e ela tá bem confusa dizendo que alguns sentimentos esquisitos / ruins começaram a surgir do nada. Com o Steven ainda por cima dizendo que isso era bom, e que ela precisava se lembrar disso. E aqui, óbvio que o Steven tá falando disso porque ele precisa da Spinella com as suas memórias antigas pra se livrar do ejetor, porque senão toda a vida na Terra ia de arrasta pra cima, mas de qualquer forma essa cena continua sendo bem pesadinha, né? O Steven diz a Spinella sobre o jardim, e eles se teletransportam para lá. E quando chegam, a Spinella relembra seus sentimentos de felicidade com a Rosa, que logo se transformam em memórias de dor. E assim, gente, existe um vídeo aqui no canal sobre a Rosa / Rose que eu tento deixar essa coisa um pouco mais dúbia que existe na personagem, mas isso aqui que ela fez com a Spinella é de uma crueldade tão grande que, desculpa gente, mas não tem nem como defender. Ela usou da Spinella apenas pra se sentir feliz ali ou desabafar e no final descartou ela igual uma boneca. Talvez alguém fale assim, ah, mas ela se esqueceu da Spinella lá, ou ah, a Spinella ficou porque quis. E não é bem assim, gente. Se a Rosa se importasse mesmo com a Spinella, ela não ia simplesmente esquecer ela lá, até porque elas ficaram muito tempo juntas, e também porque as gens foram feitas cada um com seu propósito, e o propósito da Spinella era ser a melhor amiga da Rosa. Ela foi feita justamente para isso, e mesmo que a Rosa não tenha entendido que ela não era um robô, o filme inteiro é para mostrar que a Spinella tem sentimentos. Depois de conseguir recuperar suas memórias, a Spinella volta à Terra junto com o Steven para remover o ejetor. Mas depois que ela faz isso, ela entende que ficou sem propósito, e por isso ela fica com medo de ser descartada de novo. Ela ficava com medo porque, da mesma forma que ela foi descartada pela Rosa, porque a Rosa ganhou uma colônia, ela ficou com medo de que, depois que ela removeu o ejetor, o Steven simplesmente a descartasse ela também. E piorou a situação depois que ela viu que o Steven estava com o rejuvenescedor guardado no bolso. Ali o seu medo, imbuído por vários traumas, retornam e com muita força, achando que mais uma vez ela só estava sendo enganada. Então ela decide voltar ao ejetor com força total. O Steven entra em um combate com a Spinella que no fim agora sentia que já não servia para mais nada. Ela não conseguia nem entender mais o porquê que ela queria tanto machucar o Steven, mas óbvio, ela queria descontar a raiva naquilo que era mais próximo à Rosa. Porque diferente dos outros vilões da série, a Spinella conseguia entender que o Steven e a Rosa eram duas coisas totalmente diferentes, o que fazia ela acreditar que o Steven teria vivido ao lado da Rosa e tudo mais. E isso só ajudou para que ela sentisse mais vontade de descontar a raiva dela no coitado do Steven, né? No fim, tudo que ela queria era alguém que ela pudesse confiar novamente, sem medo de ser trocada ou esquecida de novo. E aí entram as Diamantes, que depois de reconhecerem a Spinella, decidem que vão levá-la para casa. E obviamente a Spinella não perde essa chance, já que tudo que ela queria era recomeçar com alguém que ela pudesse confiar. Então as Diamantes são seu novo incentivo / voto de confiança para isso. Mas dessa vez com diamantes que vão retribuir verdadeiramente o seu amor. A trajetória da Spinella mostra que, mesmo que a gente mova montanhas por alguém, isso não vale de nada se for para a pessoa errada. Ela ficou anos tentando alegrar a Rosa para no fim não receber nenhum mínimo de sentimento recíproco em troca, sendo utilizada apenas como uma boneca, mas aprendeu que uma relação não é com base de uma única pessoa fazendo de tudo para outra, e sim um equilíbrio onde os dois procuram se fortalecerem juntos. O incrível é que, mesmo depois de toda a experiência sofrida, a Spinella ainda manteve esperanças em amar alguém novamente, se dando a oportunidade de recomeçar. Volto a amar, eu já encontrei alguém. Queremos adorá-la. Peridot, desde seu surgimento, foi designada para a parte técnica de Homeworld, sendo responsável pela restauração de transportadores e em manter a ordem dos jardins de infância que estivessem em péssimo estado. Ela era extremamente fiel ao planeta natal e à tirania de suas diamantes, principalmente a Diamante Amarelo, da qual Peridot fazia parte de sua corte, mas o acaso fez ela ir contra tudo que ela mesma acreditava? Peridot já tinha visitado a Terra, mas foi na segunda vez lá em O Retorno
que junto de Jasper e Lápis, ela chega com o plano de acabar finalmente com as Crystal Gems e concluir a sua missão, mas, como eu já disse várias vezes, deu tudo errado e a Peridot acaba presa na Terra, assim como Lápis e Jasper, que agora estavam juntas como uma fusão no fundo do oceano. Mas, diferente dessas duas, a Peridot estava, entre aspas, livre e tentando de todas as formas voltar para o planeta natal o mais rápido possível, mas sem sucesso, já que as Crystal Gems atrapalharam todos os seus planos e no fim ela foi capturada e embolhada. Só que logo o Steven liberta a Peridot, já que no último embate ele percebeu que ela sabia de alguma coisa. E ele estava certo, a Peridot temia o Feixe, ou a Drusa, uma gel-arma feita com milhares de cacos de Gen, que quando tomasse forma ficaria gigante, destruindo toda a Terra no processo. Steven foi o primeiro a saber disso e pediu que ela contasse tudo o que sabia para as outras gens, coisa que a Peridot não estava muito afim, já que as gens sempre ergueram suas armas contra ela. Mas não demora muito para Peridot entender que para impedir a Drusa, a ajuda das Crystal Tolas, quer dizer, das Crystal Gems seria útil, então ela declara uma trégua. Nesse momento ela não tinha muito para onde fugir, já não tinha mais seus equipamentos nem uma rota de escape, então impedir a Drusa e se manter viva no processo era a única alternativa que parecia válida, mas não quer dizer que seria fácil. A Peridot ter declarado trégua não significava que ela respeitava totalmente os seus colegas, muito menos que ela era uma Crystal Gem. Diversas vezes a gente vê como era difícil lidar com ela, sendo extremamente arrogante e respeitosa em vários momentos, mas que logo ela aprenderia várias lições. Desde o início ela tinha esnobado muito a Pérola, utilizando dos mesmos pensamentos do planeta natal, de como as pérolas não serviam pra nada além de serem bonitinhas e servirem pra carregar as coisas. Mas a Pérola mostrou que ela é muito mais do que isso, mesmo que ela tenha perdido no embate entre robôs gigantes, o que faz a Peri também ficar confusa, porque mesmo que ela tenha ganhado, a Pérola é quem ganhou os prestígios. E ela fica revoltadíssima com isso e pergunta o porquê, com a Garnet respondendo de forma rápida: "Bem-vinda à Terra." E essas 3 palavrinhas fazem todo sentido. As regras do planeta natal não importam. Não importam se lá as pérolas são vistas como nada, porque aqui não é bem assim não. E a Peridot estava começando a entender isso. Agora ela reconhecia melhor a Pérola. Porém, ela ainda não tinha entendido que suas palavras podiam machucar, e é exatamente assim que ela acaba ferindo a Ametista. No começo, ela disse que a Ametista deveria ser a líder das Crystal Gems, por achar que ela era a única que fazia de fato o seu papel como uma Gem. E enquanto ela enaltecia a Ametista por conseguir fazer tudo que um quartzo faz, ao mesmo tempo diz que ela era imperfeita, por não ser da forma que, entre muitas aspas, ela devia, só pelo fato da Ametista ser baixinha. Isso é algo que magoa muito a Ametista, que agora estava ignorando a Peridot. Peridot que entendeu estar se sentindo mal por deixar a Ametista se sentindo mal, misericórdia. Até que, mesmo com sua personalidade forte, conseguiu ceder o seu ego e pedir desculpas a ela. E por meio do seu gravador, ela diz achar que todas as Crystal Gems são defeituosas, mas que ela não era a melhor. Ela falhou em sua missão e agora estava trabalhando com o inimigo, assumindo ter errado com a Gen que ela achava melhor do grupo, dizendo que ainda está tentando entender melhor essas relações. No fim, a Peridot pede desculpas. E a Ametista aceita o seu pedido. Como se sente? Grande. Depois disso, a Peridot volta a se sentir melhor. E eu acho tão legal essa cena porque a Peri até ali, ela tá tentando se esforçar em pelo menos manter o mínimo de relacionamento agradável com a Gens. Tempinhos depois, a Peridot parecia estar se acostumando com a vida na Terra. Porém, na sua primeira oportunidade, ela rouba um comunicador de linha direta com as diamantes, possivelmente jogando fora todo o seu desenvolvimento até aqui. Mas não é bem assim não. A Peridot de fato liga diretamente para Amarelo, mas não para dedurar as gens, e sim para pedir que a Drusa seja eliminada, tentando convencer as diamantes de que o planeta tem muito potencial e que não deveria ser destruído. Mas as coisas não saem muito bem e ficam um pouquinho tensas demais. O que você sabe sobre a Terra? Pelo visto, mais do que você, sua ponta! Peridot, desliga. Diário de bordo 7152. Agora, a Peri era finalmente uma Crystal Gem oficial e tinha uma melhor relação com as outras gens, mas ela ainda não compreendia a permafusão Garnet e o porquê dela se manter como fusão o tempo todo. Mas a Garnet pede que elas se fundam para que a Peridot compreenda melhor o que é uma fusão. E a Peri aceita, mas no final não consegue se fundir, e continua sem entender o porquê que ela se mantém como fusão o tempo todo. Mesmo assim, a Garnet fica feliz por ela ter tentado compreender melhor o seu lado.
explicando que as gens que a formam são equivalentes a Percy e Pierre, os dois personagens de um seriado que para Peridot foram feitos um pro outro. E assim, a Peridot não tinha ganhado uma melhor compreensão sobre fusões, mas sim de Garnet. E essa cena é bem fofa e é tão legal perceber que agora a Peridorito tinha mais confiança sobre a gens, sendo receptiva e entender os motivos de suas companheiras. Por mais que ela não entendesse o porquê que a Garnet se mantinha como uma fusão, ela se manteve disposta a compreender o porquê disso. No fim, enquanto Steven e Peridot estavam dando um jeito na Drusa, Lápis e Jasper também estavam sendo libertadas da fusão, e enquanto Jasper tinha se perdido no meio do oceano, Lápis foi resgatada, e depois de tudo, decide ficar na Terra, achando que viveria sozinha e tranquila no celeiro, sem saber que lá já era o lar da Peridot. O que não agrada a Lápis nem um pouco, já que foi a Peridot que arrastou a Lápis de volta para a Terra como uma informante, então as coisas não se saem muito bem. A Peri tenta se aproximar de várias formas, mas a Lápis não dava brecha nenhuma. Eu não quero o seu lixo. Depois disso, a Peridot joga algumas boas verdades na cara da Lápis e diz que ela entende o que ela passa e que ela não precisa passar por isso sozinha. Mas quando a Peridot pergunta o que ela poderia fazer pela Lápis para resolver isso... Quero que você vá embora! E a Peri realmente vai. Mas logo ela volta, porque depois de ter chamado a Diamante Amarelo de tonta lá atrás, a Amarelo manda uma nave olho para recolher a Peridot. Nave essa que no fim é facilmente derrubada pela Lápis, que em seguida pergunta se Peridot estava bem. E a Peri fica de sorrisinho largo, que deixa a Lápis toda envergonhada. Depois a gente descobre que na realidade a nave olho estava atrás de resgatar a Jasper e não de capturar a Peridot. Enfim, depois desse episódio, é certo que a Peridot e a Lápis começaram a viver juntas no celeiro. Um bom tempo depois, a gente viu que elas realmente se deram bem e estão vivendo tranquilas no celeiro. Mas quando Steven retorna depois do seu arco de julgamento perante as diamantes, Lápis se vê completamente assustada com a possibilidade de novamente parar em outra guerra. Então ela decide fugir do planeta, levando o celeiro e a Peridot, que na realidade não estava querendo abandonar o planeta não. Então a Peridot acaba ficando na Terra, enquanto o Lápis partia para o espaço. A Peri, sem o celeiro, volta a viver no banheiro do Steven, estando extremamente triste com a partida de Lápis. Mas o Steven e a Ametista tentam ajudá-la ao máximo, tentando distraí-la um pouquinho. Então, eles decidem ir para o jardim de infância principal, e lá encontram uma plantinha nascendo. Peridot diz que isso era praticamente impossível no jardim de infância. Então, ela decide que eles vão fazer alguns testes na área. Assim, os três juntos decidem plantar girassóis. Mas, quando retornam no dia seguinte... tudo estava acabado, as plantas não resistiram e isso fez com que a Peridot se sentisse pior, achando que nada era capaz de melhorar. Eles decidem voltar para casa e a Peridot confessa ter usado disso tudo como uma distração, já que ela se sentia muito mal em ter perdido a Lápis e o celeiro, e que ela sentia uma sensação de completa impotência para lidar com tudo isso. Só que Steven mostra que, mesmo que aquele pedacinho de terra não possa florescer, existe um montão de terra por aí florescendo, fazendo alusão a como a própria Peridot estava se sentindo, achando que tinha perdido tudo. Seu olhar melancólico para o mundo não deixava ela perceber como as outras coisas floresciam à sua volta. A jornada da Peri simboliza o crescimento e o florescimento de novas formas de se pensar, mostrando que, quando nos fechamos para o mundo, podemos perder os meios mais leves de se seguir com a vida. Nem tudo vai ocorrer da forma que a gente espera, mas tudo pode mudar, dependendo do nosso ponto de vista. A nossa Peridoritos, mesmo tendo dificuldade de aceitar certas coisas, nunca se privou em mudar de ideia. Há milhares de anos, Lápis chegaria à Terra apenas para uma visita rápida, mas chegou no pior momento. A Guerra Gen estava em seu apogeu e, em meio a tantos conflitos, ela até tentou fugir, mas acabou sendo atacada por Bismuth. Sim, a nossa Bismuth. Logo depois, sendo capturada por um soldado de Homeworld e confundida como uma Crystal Gen, sendo integrada a um espelho. Agentes Homeworld pretendiam questioná-la sobre as rebeldes e a sua líder, e claro, a Lápis não poderia dar essa resposta. Tempos depois, ficou claro que agentes Homeworld não teriam chance em deter a rebelião, então elas fugiram, e em meio a todo esse caos, Lápis, ainda presa no espelho, foi quebrada e deixada para trás. Muito tempo havia passado, e o espelho mágico era encontrado por Pérola, que futuramente apresentaria a Steven, a quem Lápis se revelaria e iria o induzir a libertá-la do objeto.
Finalmente livre, percebemos que Lápis realmente se afeiçoou pelo Steven. Ela já estava há éons presa no espelho e quando foi libertada, ela realmente ficou grata, sem acreditar no que ele tinha feito por ela, já que as outras gens nunca nem pensaram em removê-la de lá. Algo que eu também sinceramente queria entender, por que elas nunca tiraram a Lápis de lá? Tipo assim, mas ela podia estar corrompida, mas não era melhor deixar ela numa bolha? Sabe, tirar ela de lá e já colocar numa bolha rapidinho? Enfim, nunca vou entender. Logo depois de ser libertada, Lápis tenta convencer o Steven a fugir junto dela, mas no fim ela escapa sozinha pelo oceano. E no episódio seguinte, vimos que a Lápis roubou toda a água do planeta em desejo de alcançar Homeworld, mas com a sua Gen quebrada, ela não consegue alcançar esse objetivo, até que o Steven restaura sua Gen, e com as suas asas ela consegue finalmente partir para o planeta natal. Muitos episódios passaram até que Lápis finalmente retorna, mas como uma mensagem, onde ela avisa que Gens de Homeworld estão indo atrás das Crystal Gens. E nesse momento, mesmo estando em casa, a Lápis parece estar bem assustada e claramente infeliz. Ela é arrastada novamente para a Terra por Peridot juntamente de Jasper, sendo utilizada apenas como uma ferramenta mais uma vez. E como vocês sabem, no fim, nada sai como planejado, a Jasper e a Peridot são derrotadas, e como cartada final, a Jasper pede a Lápis que elas se fundam para se tornarem mais fortes. E a Lápis aceita, mas não para seguir os planos da Jasper, e sim para prendê-la no fundo do oceano, mas claro, ficando presa junto. O interessante disso, galera, é como eu disse pra vocês, a Lápis ficou presa a maior parte de sua vida no espelho, mas depois de liberta ficou pouquíssimo tempo livre, esse tempo sendo a viagem dela da Terra pra Homeworld, já que logo depois ela virou prisioneira de novo, pra de novo ser utilizado como ferramenta. Mas por que ela não hesitou em fazer a fusão apenas pra ficar aprisionada junto da Jasper novamente? Como eu disse pra vocês anteriormente, lá no episódio A Mensagem, a Lápis se apresentava de forma muito assustada e dizia que o planeta natal tinha mudado muito, tava tudo tão avançado que ela mesma não conseguia nem entender. Então, além de ficar presa por milênios, quando ela decidiu voltar para o seu planeta, tudo estava tão diferente que ela não conseguia nem chamar aquele lugar de casa. Talvez alguém pergunte por que ela só não simplesmente aprisionou a Jasper embaixo do oceano sem fazer a fusão. Nesse ponto, a Lápis odiava a Terra, então eu acredito que seja por isso. Vamos ficar juntas nesse planeta miserável para sempre! Então, é batata. Considerando tudo isso, eu acredito que aprisionar a Jasper foi a última opção que ela considerou, já que pelo menos isso iria manter a única pessoa que foi gentil / libertou ela a salvo, no caso, o Steven. A Malakita ficou desaparecida por meses, mas o Steven acabou conseguindo se conectar com a Lápis através de seus sonhos, finalmente vendo Lápis, e ela estava sofrendo muito. Aprisionar Jasper na fusão era extremamente difícil e cansativo, mas mesmo assim a Lápis não queria receber ajuda, e aqui ela confirma que fez tudo isso pelo Steven. Lápis e Jasper ficaram juntas por 6 meses, até que Jasper finalmente tomou conta da fusão, mas logo foi derrotada por Alexandrite. Mais à frente, a gente percebe que a sua união com a Jasper, mesmo que só por 6 meses, parece ter sido tão marcante para Lápis quanto ter ficado os prováveis 5.000 anos presa no espelho. A Jasper tratava a Lápis apenas como uma fonte de força, uma mera ferramenta. Foi exatamente assim que a Jasper viu a Lápis até o fim de sua união, enquanto Lápis via a Jasper apenas como um saco de pancadas da qual ela descarregava todo o seu ódio. Já que, mesmo tendo feito o que fez para proteger o Steven, não foi necessariamente porque ela era uma Gen boazinha. A Lápis sentia saudade da fusão, e sentia saudade justamente por manter a Jasper aprisionada e derramar todo o seu ódio sobre ela, fazendo sentir o que ela mesma tinha sentido por milhares de anos sendo utilizada como um objeto. E aqui a gente vê claramente o retrato de uma relação tóxica, onde ambas as partes se maltratam. Lápis claramente querendo manter o controle excessivo enquanto derrama todo o seu ódio em cima de Jasper. E a Jasper obviamente que não é santa, ela retorna ao encontro de Lápis um tempo depois e tenta convencê-la novamente a se fundir em Malakita. Aqui a Jasper entra com manipulação e ao mesmo tempo objetificação novamente sobre Lápis, querendo simplesmente o poder que ela pode oferecer. Ainda por cima metendo o clássico, eu mudei e outro clássico, vai ser melhor agora. Meu Deus do céu. Mas a Lápis, não só por apoio do Steven, mas também por saber tudo o que ela mesma tinha feito de mal a Jasper, diz que não, recusando a oferta de retornar a ser uma fusão, e conseguindo finalmente sair daquele ciclo infernal de ser usada apenas como um objeto. E nossa gente, que cena poderosa, esse não que ela manda pra Jasper é um basta, que significa que ela não vai mais se sujeitar a viver naquele ciclo, e também que ela entendia o mal que ela tinha causado a Jasper.
Mais tarde, já no celeiro, onde a Lápis passaria a viver, mas não sozinha. Ela dividiria o seu novo lar com a Peridot, que no começo elas acabam se desentendendo bastante, principalmente porque Lápis ainda guarda muitos ressentimentos por ter sido arrastada para a Terra novamente, e acaba sendo bem maldosa com a Peridot. E nossa, como a Peridot evoluiu até aqui. Com muita insistência dela e do Steven, Lápis finalmente consegue dar um pequenino voto de confiança para Peridot. Daí em diante, ambas passaram a conviver juntas sem muitos problemas, mas por ter sido uma das vítimas da guerra, quando Steven retorna depois do seu grande arco de enfrentamento contra as diamantes, o que indicaria a iminente chegada delas à Terra, Lápis se sente aterrorizada, com medo de mais uma vez acabar em uma guerra. Então ela decide fugir, mas não sozinha. Dessa vez ela levaria o celeiro que viveu nos últimos meses e a Peridot, que na realidade estava bem relutante à ideia de deixar a Terra perante a chegada das diamantes. Então a Peridot acaba ficando na Terra, mas a Lápis parte para o espaço levando o celeiro para longe, sem deixar nada para Peridot. Mentira, a abóbora ainda fica. Mas a gente descobre que a Lápis não foi parar tão longe assim. Steven descobre que ela se escondeu na Lua, e que lá ela se martirizava, já que mesmo com medo, no fundo, a Lápis não queria abandonar o planeta. Mas ela sentiu tanto medo que as diamantes destruíssem sua casa, que ela acabou fazendo isso bem antes. E quando a diamante amarelo e azul finalmente chegam à Terra, Lápis também retorna do espaço, mas dessa vez decidida em ficar. Lápis até aqui já tinha evoluído muito, mesmo que tropeçado algumas vezes como fez com Peridot. Mas nesse ponto é até compreensível, já que ela não queria passar pela guerra mais uma vez. O momento de seu retorno à Terra dita justamente que agora ela preferia lutar pelo seu lar ao invés de simplesmente se esconder. Agora, tanto no filme quanto nesse e o futuro, a gente já consegue ver uma Lápis bem mais sorridente e feliz. Obviamente que ainda guarda memórias do passado, como a gente viu em Por que Tão Azul, onde por conta de duas Lázules ela acaba se recordando de como ela mesma era no passado, e acaba perdendo o controle por alguns instantes, mas ela consegue manter a calma, mostrando que agora ela tem muito mais controle sobre suas emoções. E ela é uma personagem um pouco diferente de algumas outras gens, porque ela não mudou tão rápido, e na realidade isso faz muito mais sentido pra mim. A Lápis tem mais de 6.000 anos de idade, e mesmo antes de ser presa no espelho, ela já tinha vivido muito mais tempo que qualquer ser humano foi capaz de viver aqui na Terra. Então ela demorar pra ir mudando de ideia ao longo da série é algo totalmente plausível pra mim. E mesmo que Lápis tenha se sentido aprisionada em seus sentimentos mais profundos, ela juntou forças o suficiente pra ser libertada e nunca mais se afogar novamente. Eu quero ver sua cor em difusão. No começo da série, a Pérola passa a impressão de ser aquela personagem confiante e autossuficiente, que com seu grande perfeccionismo tá sempre corrigindo a Amethyst. Mas, na verdade, ela carrega um grande complexo de inferioridade, traumas e uma forte dependência emocional. E eu vou te mostrar como a Pérola conseguiu ser mais forte do que tudo isso. Então, bora pro vídeo. E em Treinador Steven, um dos episódios mais icônicos da primeira temporada, a gente tem um embate entre Sugalite e Pérola. E logo nos primeiros minutinhos a gente já percebe os indícios de como a Pérola se sentia inútil, resultado muito provavelmente dos pensamentos que o planeta natal impõe sobre as pérolas e do histórico de traumas que ela mesma sofreu. As pérolas do planeta natal eram frequentemente vistas como serviçais de luxo ou gens sem importância ou relevância, criadas para servir aos seus mestres acima de qualquer coisa. Então esse padrão de se auto-inferiorizar era algo que era recorrente entre elas, sabe? Não era uma coisa obviamente por escolha, mas que era imposto pelo próprio Império Jin. E a nossa pérola surgiu em meio a esse núcleo, né? E na época as pérolas eram consideradas umas das mais baixas na hierarquia. E isso fez ela mesma se colocar como inferior, já que era algo que era imposto pelo Império, como eu disse pra vocês. Então essa cena entre o combate dela contra a Sugalite e ela se achando uma inútil já é muito reflexo do que o próprio planeta natal impõe nas suas gens. E além dela sentir esse grande senso de inferioridade, lá em A Espada de Rose a gente vê uma pérola ainda mais melancólica e mais fragilizada, que ainda se mostrava extremamente inconformada com as escolhas que a Rose tinha feito. Aqui a gente percebe que a Pérola não é tão autossuficiente mesmo quanto a gente achava, e que na verdade ela sente muita falta da Rose. E em diversos momentos a gente vê que a Pérola se sacrificava muito pela Rose, e colocava à frente da lógica, das consequências de sua própria vida.
Ela dedicou a vida dela inteira para servir a Rose, acreditando na promessa que elas teriam um futuro juntas na Terra, mas que no final a Rose acabou abandonando ela. Ela se viu totalmente à deriva ali, né, perdendo o seu grande propósito, né, então ela começou a sentir ainda mais insuficiente. E quando a gente considera o imenso problema de inferiorização que o planeta natal fazia com as pérolas, e junta com as dores que ela sentia por se sacrificar por alguém que nunca retribuiu da mesma forma, é batata, né? Não tem como ela não se sentir mal com isso. E nesse episódio ainda da espada da Rose, a gente vê que a pérola praticamente só engoliu o choro ali mesmo, né? Ela ficou um pouco mais reconfortada com o Steven, mas não foi nada assim pra mudar ela. Tanto que no episódio Amizade, a gente tem alguns acontecidos bem interessantes, né? Porque esse episódio inteiro é sobre a Jens indo atrás da Peridot, mas principalmente com a pérola tentando pegar a Peridot a todo custo pra poder impressionar a Garnet, já que alguns episódios anteriores ela tinha enganado a Garnet pra se tornar a Sardonyx, porque assim era a única forma que a pérola conseguia se sentir verdadeiramente confiante, segura e completa. É algo que ela mesma diz, né, pra Garnet, que ela vê a Garnet como uma Jen perfeita, né? E obviamente a Garnet ficou extremamente irritada com isso, né? Mas ela explica que há momentos que ela busca força na pérola, já que ela é a única que realmente é a própria Jen, né? Ela pode controlar o destino dela. E isso realmente atingiu muito profundamente a pérola, né? E a partir desse conselho da Garnet, a pérola embarcou de vez nessa busca, né? Na busca de poder se transformar e mudar o que ela pensa sobre si mesma, sabe? E agora ela consegue entender melhor que ela é quem escolhe ser o que ela quer ser. Galera, esse episódio é muito importante porque, pelo menos pra mim, foi nesse momento que eu senti que, ao decorrer dos outros episódios, a pérola se sentia cada vez mais livre e realmente independente, assim, sabe? Sem ela achar que necessita de alguém mandando nela ou exigindo que ela faça alguma ordem, sabe? Ela realmente entende que agora é ela que faz as escolhas dela e tá tudo bem. E a gente vê muito disso ainda no finalzinho da segunda temporada, né? Quando ela tem mais relação com a Peridot, por exemplo, que a Peridot tá toda hora incomodando ela. Mas ali, de fato, você percebe que realmente ela começou a mudar mesmo, nesse pensamento dela. Então, até aí, nessa parte de inferiorização, ela já tava conseguindo trabalhar, né? Tava muito melhor já. Mas tinha uma coisa que eu acredito que ainda deixava ela com esse sentimentinho de se achar insuficiente. Porque a gente sabe que com a Rose, ela foi trocada diversas vezes, né? E, obviamente, eu acho que a maior troca que ela sofreu foi pelo Greg, né? Que a Rose deixou de existir pra poder ter um filho com o Greg. E eu acho que isso deve ter marcado muito ela. E não só com o Greg, galera, mas ao decorrer do tempo, a própria Pérola fala que o Greg seria só uma fase, o que significa que muito provavelmente a Rose já teve vários e vários relacionamentos. Até com a Bismuth a gente descobriu recentemente que a Rose teve relação. Então assim, a coitada da Pérola foi trocada diversas vezes. Isso com certeza deve ter dado um gosto de insuficiência pra ela. Mas eu acho que foi de fato com o Greg ali mesmo que ela conseguiu superar a Rose, né, e o sentimento que ela estava sentindo, e também principalmente acho que pelo fato de aceitar o próprio Greg, né? Porque desde o começo a gente vê que ela sempre teve uma rixa muito grande com o Greg, pelo fato da Rose ter se apaixonado por ele, né? Então, desde esse episódio, né, do Sr. Greg, lá da terceira temporada, a gente já tem essa mudança da Pérola, de pouquinho em pouquinho, dela superando a Rose, né? Porém, já lá em Steven vs. Filme, a Pérola já entende que ela é completamente dona do próprio nariz, né? Ela já não tem mais esse problema de inferioridade. Porém, a questão da dependência emocional na Diamante Rosa, a gente só tem a resolução de fato lá em Steven vs. Futuro, que logo após ela se fundir com a Voleibol, né, a primeira pérola da Diamante Rosa, ela consegue finalmente entender melhor a Rose, e esse amor que ela sentia, que era algo muito mais romântico pela Rosa, agora já tinha se tornado um amor de respeito, sabe, por tudo que a Rose tinha significado na vida dela. E eu acho que agora, no final de Steven vs. Futuro, a gente viu uma pérola que de fato conseguia se ver como a sua própria Jen. Ela compreendia que a força dela não estava só em ficar servindo os outros, né, e que na verdade tudo que ela precisava de fazer era aceitar e valorizar o seu próprio passado. Apesar daqueles traumas que ela teve, do desafio que ela teve que passar, ela pode construir uma identidade própria, né? E que ela não precisa ficar nessa sombra do que a Rose foi. E que depois disso tudo, ela começou a ver o seu próprio valor, a própria importância, né? A própria importância de viver por si mesma, mas que essa jornada extremamente difícil de autodescoberta a tornou mais forte e mais determinada a seguir em frente. Rose Quartz cometeu muitos erros ao longo de sua jornada, talvez mais do que só aquilo que a gente viu na série, provavelmente, mas que acima de tudo buscava mudar o que ela era. A gente vê como ela conseguiu mudar totalmente a sua forma e de uma diamante se tornar apenas um quartzo. Mas isso me fez repensar, será que a Rose realmente se sentia diferente? Será que ela achava que tinha mudado de verdade?
Conforme os episódios iam passando, a gente viu que a Rose não era tão graciosa, tão perfeita igual a gente achava não. Ela sabia dos erros que tinha cometido, e mesmo na transição de Rosa pra Rose, continuava a se sentir do jeito que sempre foi, odiando quem era. Algo que a própria criadora já confirmou. A Rosa se odiava, e odiava conviver com o fato de ser quem era. E mesmo com ela e suas irmãs emergindo ao mesmo tempo, a Rosa era frequentemente vista como uma criança birrenta e sem maturidade. Ainda mais para lidar com uma colônia, e bom, de fato ela não tinha essa maturidade. Porém, uma de suas primeiras mudanças aconteceu quando ela ainda era uma diamante, e após um ataque de birra, ela feriu seriamente a Pérola Rosa, que a gente conheceu primeiro como a Pérola da Diamante Branco e também como voleibol. E esse ato da Diamante Rosa foi algo que fez ela se arrepender profundamente, e depois desse dia ela começou a mudar um pouquinho a sua postura ao longo dos milênios ali. Tanto que a nossa Pérola, quando descobriu esse incidente, ela não conseguia acreditar. Em primeiro momento, porque a Rosa que ela conheceu era bem diferente, era bem mais atenciosa, era bem mais amorosa, muito mais cuidadosa também, né? Mas a Rosa não se tornou mais doce ou amorosa de forma espontânea. Foi uma coisa, como eu disse pra vocês, de processos, né? E mesmo assim ela não sentia que ela estava sendo verdadeira nas ações dela, sabe? Quando ela tratava alguém bem, entre aspas, era como se ela estivesse fingindo na cabeça dela. Então ela sempre achou que estava mentindo pros outros e pra si mesma. E isso acompanhou ela até a transformação dela como Rose Quartz. E essa transformação que ela não conseguia ver em si mesma foi o que fez ela ficar tão encantada e admirar tanto a Terra. Um lugar onde sempre está tudo mudando em todos os aspectos. Algo que eu acredito que ela não via no planeta natal, né? Já que todo mundo lá é eterno, as diamantes só se preocupavam com colônia, colônia de novo e mais colônia. E eu acho que os dias deveriam ser extremamente repetitivos, não só para Rosa, mas sim para todas as outras gens e para as outras diamantes também, né? E foi na Terra que, éons depois de todo o seu passado conturbado, ela se apaixonaria pelo Greg. E dessa paixão, algo novo iria surgir. Algo que para Rose seria simplesmente extraordinária. O Steven iria chegar e pra ela era a coisa mais incrível do mundo. Algo que partia dela mesmo ser verdadeiramente novo, diferente e que realmente poderia alcançar algo que ela mesma nunca alcançaria. Uma mudança de verdade. E aqui, entre várias interpretações, uma das mais faladas é que a Rose só teve o Steven pra se livrar de todos os problemas que ela mesma teria causado. Algo que assim, eu particularmente não acredito, tá? Eu acho que é algo muito mais ligado a tudo que eu falei até aqui, sabe? É sobre como a Rose queria mudar, mas ela não conseguia acreditar nem na própria mudança. Então, ali naquele ponto, eu acho que o Steven foi a luz que ela jamais achou que ela ia encontrar, sabe? E assim, gente, a Rose não conseguia nem se amar, era um ser extremamente destrutivo, que machucava todos que estavam próximos a ela, mas agora ela seria algo completamente diferente, e estava totalmente disposta para essa mudança, sabe? E em Amar Como Você, aquela famosíssima música de encerramento, que é a minha música favorita da série, a gente tem o que eu chamo de uma carta de amor da Rose pro Steven. Steven. Na minha interpretação sobre a música, fica claro que ela desejava se conectar mais com o Steven, sabe? A crescer, a aprender com ele. O que faz paralelo com o que a gente vê com o Steven, né? Ao longo das temporadas, ele sempre ficou à sombra do que a Rose significava, por não achar que ele era tão especial quanto ela, sendo que, na realidade, a Rose não achava que ela mesma não chegava nem aos pés do que o Steven era. A letra deixa muito claro que a Rose admira o Steven e gostaria muito de ter correspondido a tudo o que ele achava sobre ela e como gostaria de estar presente com ele, e que ela desejava ser uma figura de apoio e de amor na vida do Steven, e que depois de todos esses problemas, agora ela entende que as inseguranças que ela tinha não refletiam a realidade. E depois de entender isso, tudo que ela quer agora é aprender a amar a si mesma. Amar a si mesma da mesma forma que o Steven foi capaz de amar. Por favor, funciona. Jasper, me perdoa, por favor. 2 anos depois dos eventos principais da série clássica, agora o Steven com 16 anos ajudava no desenvolvimento pessoal de gens do antigo Império por meio do novo mini planeta natal, um lugar feito para abrigar as gens aqui na Terra.
Tudo parecia estar ótimo, não havia muitos problemas para que o Steven se preocupasse, mas no fim ele mesmo foi atrás de problema. O Steven decidiu visitar a Jasper para tentar convencê-la de morar no mini planeta natal também, algo que a Jasper obviamente não aceita, e eles acabam discutindo, com o Steven falando umas boas verdades nuas e cruas na cara da Jasper. Eu só vim aqui porque eu me senti mal por você, mas tudo isso é sua culpa! A Jasper não abaixou a cabeça com isso e os dois entraram em uma luta, e em meio à pressão causada por Jasper, o Steven começa a ficar com a sua pele rosa e brilhante, também ficando nitidamente mais forte no processo. A luta se encerra com Steven, entre muitas aspas, levando a melhor, mesmo que a Jasper não tenha sofrido danos reais. E em meio a tudo isso, Steven fica um pouquinho assustado, por não saber de onde que aquele poder tinha surgido, e era algo que ele não teve um controle. Mas essa foi só a primeira de muitas vezes que isso ia acontecer. Depois de toda essa confusão com a Jasper, uma personagem que até então tinha aparecido muito pouco era a Pérola Rosa, que antes servia a Diamante Branco. Rosa foi até o Steven na esperança que ele consertasse o seu olho que estava rachado. De primeiro momento, o Steven achou que a Diamante Branco foi a responsável por danificar a Pérola, já que ela pertenceu a Branco por muito tempo. Mas logo a Pérola corrige dizendo que na verdade foi a Diamante Rosa que fez aquilo com ela. E saber disso foi um choque imenso para o Steven, que em seguida brilha novamente em rosa. E aqui a gente já começa a perceber um tipo de padrão quando o brilho rosa surge, né? Normalmente em momentos estressantes para o Steven, e temos uma confirmação disso no momento em que a Voleibol conta como a Rosa explodiu em um de seus ataques de birra, e acabou ferindo a Pérola. O Steven, ao saber disso, acaba explodindo da mesma forma que a Rosa fez há anos atrás, o que assusta muito a ele mesmo. O Steven sofreu de muitos e muitos traumas durante os anos, vários momentos de muita ansiedade, estresse e quase morte, enquanto ele ainda era muito novinho. Isso foi se acumulando a tal ponto que agora qualquer mínimo estresse era o suficiente para que ele explodisse. Mas o estopim disso foi seu pedido de casamento para Connie, que recusou o pedido. Não porque ela não gostasse dele, mas diferente do Steven, a Connie sabe que eles não estão no momento certo para isso, já que eles são muito novos, mas que certamente é algo que ela quer pro futuro. Só que durante o show fica subentendido que a Connie era um dos poucos pontos de paz pro Steven, então ter o seu pedido de casamento recusado machucou muito o Steven. Claro que isso não era algo que a Connie queria, já que ela nem sabia o poço de estresse que o Steven estava envolvido. Depois de tudo isso, o Steven decide se encontrar com a Jasper novamente, só que agora na esperança de conseguir dominar essas suas explosões, mas no fim acaba só piorando as coisas. Jasper, me perdoa. Por favor, volta. Ele acaba estilhaçando a Jasper, mostrando o quão conturbado que ele tá. E mesmo depois de conseguir regenerá-la, o Steven se vê muito mal. E esse momento é algo que a gente realmente não esperaria nunca do Steven. A gente se lembra como ele tinha ficado extremamente chateado com a ideia de que a Rose poderia ter estilhaçado a Diamante Rosa, mas no fim, quem realmente estilhaçou alguém foi ele. Então, cara, isso é muito pesado. E o que eu gosto de refletir aqui? Sobre esse momento no arco do Steven e de como a série, como de costume, mais uma vez faz vários paralelos com o nosso cotidiano. Como eu falei anteriormente, o Steven vem sofrendo desde as temporadas antigas, quando ele ainda era bem mais novinho, e em futuro a gente vê claramente os resultados disso, e de como o Steven estava chegando no seu limite, e como esses momentos do Steven fazem paralelo com o nosso dia a dia, sabe? Seja com os traumas do passado, ou problemas no presente, ou as ansiedades de sofrer por algo que a gente ainda, nem sofreu. E tudo isso pode acarretar em ansiedades, estresses, pressões desnecessárias pra gente. Seja a pressão de lidar com um padrão que a sociedade impõe em todo momento, ou os traumas e momentos que a gente prefere não se lembrar e que mesmo assim continuam trazendo sensações desagradáveis pra gente, ou até a preocupação de como será o futuro e de como é crescer, sabe? E com tudo isso, o Steven acaba se auto-corrompendo. E eu gostaria de acrescentar aqui também como em alguns momentos temos alusões de como os atos do Steven e Future são parecidos com as histórias que temos da Rose e até as interpretações de como a própria personagem se via. No meu vídeo sobre a Rose, eu explico um pouquinho dessa visão e de como a Rose na verdade se odiava, e como ela enxergava mesmo seus atos bons de forma negativa, acreditando que tudo que ela fazia de bom era apenas uma mentira para ela mesma.
mesmo que não fosse verdade. E quando o Steven tá para se transformar nesse monstro, ele diz palavras muito parecidas com isso, de como ele acreditava ser uma farsa e de que ele não era uma boa pessoa de verdade. Depois disso, ele se transforma nesse monstro que ele acreditava ser, né? Mas em seguida, as Gens conseguem detê-lo e fazê-lo voltar ao normal. O mais bonito disso, mesmo que seja triste, é perceber que tudo que o Steven disse sobre se achar uma farsa ou que ele não era uma boa pessoa, obviamente não era real. Durante todos os episódios antigos, até os mais atuais, a Pérola, o Lagarto, a Ametista, o Connie, o Greg, todos os outros personagens sempre tiveram um Steven para dar suporte, mas o Steven nunca teve um Steven para ele, sabe? Então ele guardou esses segredos de como ele se sentia mal por todos esses anos. Talvez tenha guardado esse segredo até de si mesmo, né? Sem perceber como que ele estava sucumbindo a essas dores, só para poder proteger as pessoas que ele amava. E aí vem o porém, porque o Stevenzito sempre foi verdadeiro. Ele sempre tentou ajudar as pessoas de verdade, a ponto de que realmente as pessoas que ele tentou ajudar realmente estão bem melhores agora. Ele ser verdadeiro dessa forma fez também com que ele estabelecesse relações verdadeiras que sempre estarão dispostas para ajudá-lo e apoiá-lo, sabe? E bom, para esse vídeo eu queria realmente mostrar esse arco, que é basicamente o principal do Steven vs Futuro, né? E que às vezes a gente pode se complicar com pensamentos, começando até a se perder daquilo que a gente realmente é, mas existem algumas coisas que podem nos ajudar, sabe? E eu acho que nutrir boas pessoas em nossa vida é algo realmente muito importante. Dividir, compartilhar momentos é crucial pra gente que é humano, né? E também, gente, lembrando que é sempre bom buscar por um bom profissional da área. Enfim, seja uma boa pessoa e nutra boas relações. Porque, diferente do que o Steven fez, galera, é muito bom a gente poder compartilhar os nossos sentimentos de vez em quando, sabe? Porque, galera, independente se o Steven acreditava ou não que aquilo que ele fazia era bom, ele conseguiu de fato ajudar pessoas que depois puderam ajudar a ele mesmo, sabe? Então, eu acho isso muito, muito bonito e é algo que eu realmente acho importante, sabe? Poder compartilhar nossos sentimentos com outras pessoas, eu acho que isso é extremamente importante. Pra gente não só simplesmente virar um monstro do nada. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá like, se inscreve aqui no canal, que vai ajudar bastantão. Enfim, gente, é isso. E até o próximo vídeo. Tchau!